E aí, galerinha? Suave ou não? De boas? Então, de boas. Então, vamos lá começar mais uma videoaula aí, uma grande videoaula sobre o desenvolvimento, né, a formação da civilização grega. Ó, de saída eu vou ter que dar um toque para vocês de que essa videoaula ela é bem conteudista, assim, ela é bem complexa, porque a formação do mundo grego ela não é muito simples assim de ser compreendida, ela tem muitas idas e vindas, tá? Então a gente precisa ter bastante atenção aí com isso. Para facilitar aqui a nossa compreensão, eu estou usando o recurso de um mapa aqui para ficar mais claro para vocês aquilo que a gente vai trabalhar, beleza? Então eu vou marcar aqui, ó, os países para que vocês possam aí ter uma ideia dos lugares que a gente está falando, tá bom? A gente vai falar então aqui do desenvolvimento, né, do mundo grego e vamos tentar aqui então de saída localizar onde está a Grécia aqui nos dias atuais, tá? Isso daqui é a marcação da divisão política do mundo hoje em dia. Então, a Grécia está aqui e o desenvolvimento da civilização grega ela vai se dar primeiro nas ilhas aqui, tá certo? Principalmente essa ilha maiorzinha aqui, ó, que é a ilha de Creta, a gente vai falar muito dela hoje já. Mas ela não vai se restringir ao que hoje é a Grécia, tá? Ela vai ocupar aqui outras regiões da Europa, beleza? E essas marcações que eu fiz aqui, ó, no território onde hoje é o Irã, onde hoje é o Uzbequistão, onde hoje é o Cazaquistão, tá marcado porque foi nesse local aqui que se originaram, né, os primeiros povos que vão ocupar o território da Grécia, tá? Que vai dar origem, então, para o desenvolvimento do mundo grego, certo? Quem são esses caras aqui, né? São os cretenses, tá? Esses cretenses, né? Eles são povos, né, considerados indo-europeus, que ocupavam as planícies dessas regiões aqui. Então, a região onde hoje é o Irã, onde hoje é o Uzbequistão, onde hoje é o Cazaquistão, tá? Todas essas regiões aqui eram habitadas por alguns povos indo-europeus que fizeram esse processo de imigração aqui, ó. Eles vão sair daqui, então, e vão ocupar, no primeiro momento, a ilha de Creta, tá certo? E por isso, então, é que vai se desenvolver nesse local, né? A gente está falando aí de 2500 antes de Cristo, aproximadamente, vai ocorrer, então, o desenvolvimento da primeira civilização que vai ocupar o território onde vai vir a ser, né, a Grécia, tá? Só que a gente ainda não fala de civilização grega. A gente fala nesse momento aí, 2500 a.C., de civilização cretense. Por que cretense? Porque ela ocupa, deixa eu deletar aqui, né, o mapinha que eu fiz, dá para perceber aqui a migração, né? Então, esses povos indo-europeus, eles saem dessa região aqui e vão, então, migrar para essa outra região aqui, certo? Excluindo aqui, então. A gente tem aqui, então, né, o desenvolvimento dessa civilização, que é a civilização cretense, e que recebeu esse nome porque eles ocuparam, no primeiro momento, a ilha de Creta. Essa ilha aqui, ó, que o mouse está circulando. Fechado? A civilização cretense, então, né, ela também recebeu o nome de civilização minoica. Muito importante pra gente esse nome, galerinha. Civilização minoica por quê? O primeiro grande rei dos cretenses era justamente Minos. Portanto, né, como a civilização se desenvolveu a partir do seu governo, ela também ficou conhecida como civilização minoica, beleza? E eu falei de rei, né? Então, rei é importante pra gente. Minos e todos os outros reis que foram chefes, né, dessa civilização minoica aqui, eles eram caras, né, que tinham concentrado o poder político administrativo sempre nas suas mãos. Portanto, a civilização minoica ou cretense, lembrem que são sinônimos, é uma civilização que tem uma monarquia palaciana. Por que palaciana? Porque o rei ocupava esse palácio e dentro desse palácio era onde eram tomadas, né, todas as decisões políticas, econômicas, administrativas, religiosas, tudo estava concentrado ali dentro daquele local, beleza? Então é por isso que essa civilização tem como característica ser, né, uma civilização palaciana, uma monarquia palaciana, tudo bem? E quando a gente olha para cá, a gente sabe então que a civilização minoica ou cretense se desenvolveu aqui às margens do Mediterrâneo, certo? Portanto, é meio óbvio, até intuitivo, que a principal característica econômica desses caras seja o comércio. Eles vão, então, em pouquíssimo tempo, começar
a dominar aqui, né, o comércio no norte do Mediterrâneo, comercializando tecidos, joias e armas com os demais povos que estavam por aqui. Belezinha? Posteriormente, então, né, logo a partir de 1450 a.C., essa civilização cretense ou minoica começou a entrar em declínio. Qual a explicação para ela ter entrado em declínio? Muito provavelmente, segundo alguns historiadores, essa civilização entrou em declínio porque outros povos aqui, também originários, né, dessas planícies indo-europeias aqui, também ocuparam, né, essa região e dominaram esses povos cretenses, né? Talvez o principal povo que tenha dominado aqui nesse primeiro momento tenham sido os aqueus, povos também aqui, ó, originários aqui dessa região, desse território aqui da Indo-Europa. A partir de 1450, então, fica claro, né, a ocupação dos aqueus desse território aqui. E quando esse território começa a ser ocupado, os cretenses eles começam a ser dominados pelos aqueus. Portanto, a partir de 1450 a.C., outra civilização surge. A civilização cretense ou minoica deixa de existir e passa a surgir, então, a civilização comandada e organizada pelos aqueus. Civilização essa que teve, né, como principal criação de cidade a cidade de Micenas. Por isso, essa civilização é conhecida também como a civilização micênica. Tudo bem? Civilização micênica, então, que vai começar a se desenvolver a partir de 1450 a.C. A civilização micênica, ela incorporou muitas características dos povos da civilização minoica, né? Então, muitas daquelas coisas que valiam para os minoicos continuam valendo para os micênicos. Quais, por exemplo? A economia. A economia não deixa de ser via trocas comerciais. É o ponto forte da economia dessa galera. Fechado? Outra característica que permanece também, as decisões acontecendo dentro, né, dos palácios, tá certo? O que vai se desenvolver a partir de então nessa civilização chamada de micênica vai ser o surgimento de uma aristocracia. Vamos trabalhar o conceito? O que é aristocracia? A aristocracia é uma camada da sociedade que lidera, que governa, que está no topo, que está na elite, porque ela nasceu na elite, tá certo? Então é uma tradição que coloca essa galera lá no topo. Essa galera controla, essa galera comanda, essa galera manda e desmanda, faz o que faz, né? O que bem entender. E por que eles fazem isso? Ora, eles fazem isso porque eles nasceram assim, tá certo? Dentro da civilização micênica, então, vai ser essa aristocracia palaciana que vai governar e controlar todos os outros povos, todas as outras camadas sociais. Outras camadas sociais que a gente está falando aí também de camponeses e de escravos, tá bom? Então, a civilização micênica, ela vai ter como característica o desenvolvimento econômico via comércio e ela vai ter uma divisão muito clara dentro dos seus grupos sociais. Uma aristocracia que manda, camponeses que trabalham e escravos, né, que foram escravizados muitas vezes porque foram conquistados de guerra ou herdaram algumas dívidas. Fechado? Cara, e como eu falei para vocês, essa civilização e o desenvolvimento da civilização grega, ela é marcada, então, por uma série de confusões e de transformações. Então percebam que, no primeiro momento, a gente tem aí a formação da civilização minoica, que entra em declínio por causa da conquista dos aqueus, certo? Posteriormente, a gente tem aí, então, né, quando esses aqueus formam a sua estrutura social, política e econômica, a gente tem o surgimento de uma civilização que se chama micênica, né? Civilização micênica que por volta ali do século XII a.C. entra em declínio também. Por que ela entra em declínio? Porque mais povos daqui, ó, começaram a ocupar esse território. Mano, vocês estão ligados, né? A galera começa a se ligar. O pessoal foi para lá e deu bom. Então vamos para lá também. Então, outros povos de origem indo-europeias daqui também fazem o processo de imigração. Quem são esses povos, ó, que saem daqui
que saem daqui dessa região e ocupam, então, todo o mundo grego. A gente está falando aqui, ó, de três, né, povos bem específicos aqui. Os dórios, os jônios e os eólios, tá certo? São esses os três grandes grupos, né, grupos étnicos que vão sair daqui dessa região e que vão ocupar o mundo grego aqui neste período. Tudo bem? Quando dórios, jônios e eólios começam a ocupar esse território aqui, eles entram em conflito com a sociedade micênica e aí a sociedade micênica entra em colapso. E ela também acaba se exaurindo e acaba sendo totalmente dominada por esses três povos aqui. Surge aí, então, o terceiro momento da formação do mundo grego. Primeiro, então, a civilização minoica. Depois, a civilização micênica. E, por fim, a civilização, que é essa agora, né, a partir da ocupação de dórios, jônios e eólios, a civilização homérica. Tudo bem? E, né, a gente tem que deixar bem claro aqui que o que mais interessa pra gente, o que mais importa pra gente do mundo grego é esse período que a gente começa a ver a partir de agora. O período homérico, certo? Período homérico que vai durar, então, de 1200 a.C. até 800 a.C. Um período extremamente importante para a história do mundo grego, tá certo? E que eu vou dar algumas características aqui para vocês desse período aqui homérico e que a partir, né, dessas primeiras características vocês vão desenvolver aí essas questões, né, e vão aprender um pouco aí sobre o mundo homérico a partir das obras desse grande poeta grego que foi o Homero, né, e justamente é por isso que esse período é conhecido como período homérico, né? Ele é conhecido assim, né, esse período que vai de 1200 a.C. até 800 a.C., ele é conhecido como período homérico porque a gente conhece sobre esse período a partir das obras do Homero, Ilíada e a Odisseia, tá certo? Vai ser a Ilíada e a Odisseia que a gente vai trabalhar aí de uma maneira mais específica para que a gente possa então compreender melhor, né, e ficar mais dinâmica aí as nossas aulas sobre esse período, tá bom? Qual que é a grande questão aqui desse momento? Como eu expliquei para vocês lá atrás, da civilização minoica para a civilização micênica, muita coisa é incorporada, né? Então muita coisa permanece igual. Quando se chega durante o período homérico, todas essas características elas vão se deteriorar, elas vão se destruir. Então a economia que era ligada ao comércio deixa de ser uma economia ligada ao comércio, né? E a estrutura organizativa que partia, né, dentro desses palácios controlados por essas aristocracias, ela também deixa de existir, tá certo? Então a gente tem um momento no qual a economia desse lugar muda, sai de uma economia comercial para uma economia agrícola, e, por outro lado, a gente também tem uma mudança sensível do ponto de vista político. Havia, então, um palácio que controlava toda a estrutura política, administrativa, econômica e religiosa. Esse palácio, ele se deteriora, ele explode. E quando ele explode, então, o que vai acontecer? Várias formas de organização que vão surgir neste período, tá certo? Ou seja, é um momento de descentralização, né, da organização desses povos, tá certo? Até o período micênico, essas civilizações que se desenvolveram aqui no território grego eram civilizações centralizadas. A partir do período homérico, essas civilizações começam a ser totalmente descentralizadas. Fechado? Beleza? Então é isso, galera. Eu vou encerrar a videoaula agora, tá? Porque já é muita informação para vocês. Vocês vão construir aí uma linha do tempo. Eu vou explicar isso, né, bonitinho para vocês, tá certo? Mas eu vou encerrar por aqui, então, para a gente fechar. E vou passar para vocês, então, dentro das atividades, como que vocês vão trabalhar com essas duas obras, tá? A Ilíada e a Odisseia do Homero. Beleza? Fechado? Então é nóis, galerinha. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto e até breve.